Olá, ser de luz, como é que vocês estão? Tudo certo? Esse vídeo é para você que está iniciando o seu despertar ou está há muito tempo aí perdida no despertar, estuda bastante, mas parece que não eleva a sua vibração, não muda nada. E eu quero trazer uma experiência minha e quero falar um pouco o que eu acho sobre isso e pode te ajudar. Então já siga a Luíse, já deixa seu coraçãozinho e eu vou trazer mais sobre isso. Como que eu estou aí aprendendo a sair de um desperto decadente para um desperto ascendente? O que que é isso? O despertar, ele não é uma linha reta, ele é linear e cada um passa pelo seu processo, né? E quando você começa a despertar, o que que é o despertar da consciência? O despertar da consciência é acordar, acordar para um sistema, acordar para a sua alma, entender que nós somos todos consciências divinas, né, de uma fonte criadora, e que dessa fonte criadora tem outras fontes, e você começa a entender sobre o universo, superuniverso, sobre almas, superalmas, você começa a entender aí sobre trabalhadores da luz, sobre os seres estelares, você começa a entender muita coisa, e é muita informação. Só que ao mesmo tempo, o seu corpo, né? O seu ego, ele não quer perder o controle, ele não quer que você quebre a cara lá no sistema de crença, de feridas lá da tua infância. Então ele começa a te sabotar, começa aí a desligar o teu cérebro, começa a fazer várias coisas para você achar que está enlouquecendo, você aí confunde muitas coisas no início. Quem nunca aí achou que veio mudar alguém, mudar alguma situação, que né, todo mundo passa por esse processo, né? Então, o desperto decadente é aquele que está aprendendo, fica ali recebendo muitas e muitas informações, até muda algumas coisas, mas não eleva a sua vibração, não segue os pilares para você ascender, para você realmente mudar a tua energia, sair de uma energia de terceira, quarta dimensão para uma energia de quinta, né? Os três principais é o perdão, a compaixão e o amor incondicional. São os pilares que Jesus Cristo veio trazer para nós. Enquanto você não vibrar, você não passar por isso, e para você passar por isso, você precisa passar por um processo de curas, um processo de expansão, um processo de aprendizado, um processo onde você precisa se compreender, precisa sim aprender a desligar a sua mente. Então, dentro disso, é importante você aprender ali a meditar, aprender ali a te alinhar, a seguir as tuas verdades, as tuas intuições, né? E é muito desafiador. E eu senti no meu coração em compartilhar com vocês que eu estou há 3 anos aí despertando e eu estou passando pelos meus processos. Então, eu tive muitos processos. Desde o início do meu despertar, muita coisa mudou. Então, desde o início, eu mudei minha forma de comer, minha forma de agir, minha forma de pensar, mas eu ainda tinha muitas feridas. Eu ainda não me perdoava e não perdoava, só desculpava. Eu ainda não conseguia viver a compaixão, eu não conseguia viver o amor incondicional. E agora eu estou passando por esses processos. E eu só consegui começar aí, de fato, alinhar, aprender a, de fato, a me botar como corresponsável quando eu comecei, de fato, a entender que eu tinha algumas feridas. E essas feridas, essas crenças que vêm lá da minha infância, estavam me prendendo a não enxergar isso. E sem a compaixão, sem o perdão, sem o amor incondicional, eu não vou conseguir ter uma vibração coerente para ascensionar ou para ajudar alguém, ou cada um tem
seu processo. Quando você começa a estudar sobre o despertar da consciência, você entende que tem as sementes estelares aqui, tem os entrantes aqui e tem os trabalhadores da luz, né? E todos eles estão ajudando para essa ancoragem aqui, essa ancoragem da nova era. Então, só deles estarem vivendo as suas experiências, eles já estão ajudando na vibração. Só de aumentar a vibração deles, eles já ajudam a vibração do planeta, né? Segundo teorias, né, de tudo que eu como desperta, estudei, busco e gosto muito, nós estamos sim numa transição planetária e nós temos até 2030 ali para ter aquele momento, e foi muito importante os trabalhadores da luz até as sementes estelares trazer uma massa crítica, porque se não tivesse trazido uma massa crítica, não tivesse um terço da humanidade aí que está para ascender, que está para ir para a energia de quinta dimensão, o planeta ia ascender e nós não íamos, né? Então, estima-se que somos um terço que vamos ir para a quinta dimensão, energia de quinta dimensão. Tem muita semente estelar aqui que já são seres de quinta, de sexta dimensão, estão aqui ajudando, tá? Entrantes também. Luiz, e quem são os entrantes? Os entrantes são aquelas consciências que elas entram no teu corpo depois que você é adulto, até criança, mas geralmente é quando você é adulto, né? E eles vêm para uma missão. Então, mas é tudo contratado com você. Então, vocês já sabiam. Geralmente, vocês são da mesma linhagem, da mesma família de alma ali, ou têm as mesmas missões. Então, vocês já sabiam que isso ia acontecer. E geralmente, eles vêm para um propósito de alguns anos, não é muito tempo, e é para trazer alguma coisa aí que vocês junto, que tu começou a fazer e ele terminou, né? Então é um processo, isso é um entrante. Aí tem as sementes estelares, que são seres aí de outras dimensões, que estima-se que é 144 mil aí, e essas 144 mil, elas estão aí para auxiliar, na verdade, trazer aprendizados dos planetas deles e, de uma certa forma, levar alguns aprendizados que precisam levar para o planeta deles. Então, e eles acabam que a grande tem alguns aí que estão ai, faltou a palavra, ai, trabalhadores da luz, porque estão ajudando, usando o seu aprendizado para ajudar o planeta, ajudar consciências, enfim. E depois tem os trabalhadores da luz, que foram almas que estão aqui consciente, que vêm ajudar por esse processo. Segundo teoria, né? Essas almas aí, tem algumas almas que irão ascender para a quinta dimensão e continuando esse trabalho, que são as almas antigas, as almas antigas que vão ajudar crianças e adolescentes na quinta dimensão. Então, são essas almas aí que estão aí nesse processo, e quando você começa a despertar, é muita informação, é muita coisa. E é muito desafiador você conseguir elevar a sua vibração. É muito desafiador, porque nós despertos, a gente é muito atacado. Se você está despertando, você aí foi aquele desperto que, de uma certa forma, gosta desse assunto, ama isso, é muito atacado, porque a gente está num sistema de crenças, um padrão, onde ser diferente ainda é feio, ainda é criticado. Então, eu sofri aí, ainda sofro isso. Então, você tem que aprender a perdoar, a aceitar, a entender, a não rebater, a ter compaixão, a ter amor. E como, né? Como se tu está sendo atacado, se tu está sendo ridicularizado, se tu está sendo debochado, se, enfim.
E muitas vezes no início tu até quer falar para ajudar, mas depois tu acaba não fazendo mais isso. Mas ao mesmo tempo é a sua essência, a sua vida, entender sobre vibração, sobre lei da atração, sobre tudo isso faz parte. Trabalhar com oráculos, ser alguém mais espontâneo, abraçar uma árvore, se conectar com a natureza, é a tua essência. E quando você aí tem uma família ali, né, que você aprende a entender que você tem que integrar eles, você tem que integrar a luz e a sombra, tu acaba voltando a se conectar ali e você recebe esses ataques, porque imagina tu ficar 7 dias, isso aconteceu comigo, com um número X de pessoas, e você não ser a sua essência, não tem como. E quando você desperta, você sim investe alguns minutos, algumas horas meditando, você não come algumas coisas, você não fala algumas coisas, você não compactua com algumas coisas, você fala, se expressa de maneira diferente. Então é assim, é a tua essência, né? E você tem que entender que é você e tá tudo bem e ao mesmo tempo integrar. Por quê? Enquanto principalmente os trabalhadores da luz e as sementes estelares, que são aí os que estão aí como frente para auxiliar, de não auxiliar, mas de uma certa forma trazer as suas verdades aí e nisso ajudar outras consciências a expandir, a despertar. Essas consciências, peraí, essas consciências, elas precisam entender que existe polaridades. E quando você começa a despertar, você começa a entender que tem Anunnakis, que tem Draconianos, que tem, enfim, e você começa a entender sistema de crença, sistema de política, sistema de tudo, e tudo você começa a entender, e você começa a negar, você começa, principalmente os trabalhadores da luz, começam a julgar a luz e a sombra, e nossa, e é sombra, não. E uma das coisas que os trabalhadores da luz vieram fazer é isso, é integrar a luz e a sombra, aprender que todos nós temos luz e sombra. Quando vocês puderem, leiam um livro, A Lei do Uno, são 3 livros, tem aqui audiobook, tá, no YouTube. Este livro, ele fala sobre isso, ele fala sobre em tempos, que são 12 mil anos, 12 mil anos, o universo, né, vira a era, nós estamos agora entrando, já entramos na era aquário, né, e então todos que estão preparados para isso vão mudar a vibração, né? E você não vai mudar a vibração enquanto você não integrar a luz e a sombra. A tua luz e a tua sombra é a luz e sombra de todo mundo, porque todo mundo tem luz e sombra. Então, quando você aí é ridicularizado porque você falou de lei da atração, ou porque você falou de um ET, porque isso é tua verdade, então eu não fico impondo nada a ninguém, mas eu não deixo de falar a minha verdade, de ser a minha verdade, de ficar olhando, não deixo, porque essa sou eu, né? E eu já deixei de conviver com pessoas porque essa sou eu. Então, enquanto eu não integrasse isso, entender que eu estou nesse planeta vivendo essa experiência e eu estou aqui para expandir a minha consciência, para acender a minha essência, né? Seguir os meus propósitos, descobrir quais são eles dia a dia ali e fazer a minha parte como dá, né? Sem autocobrança, sem com respeito, com amor, com perdão, com compaixão. Então, enquanto eu não fazer esse trabalho, eu não vou elevar minha vibração. Eu não vou chegar numa vibração de 500 Hz, 600, 700 Hz para ascender, para mudar a minha vibração, né? Para ir para uma vibração de quinta dimensão.
Então, o que os despertos acabam se perdendo, porque é muita informação, ou é muita canalização, ou é muita coisa, e daí quando você entende que tem os trabalhadores da luz, e enfim, daí tu quer ajudar, e o teu maior propósito se torna descobrir como que tu quer ajudar, mas tu não está te ajudando nem você. E daí você se torna um desperta decadente, porque você tá, tô falando de mim mesma, tá? E aconteceu isso comigo. Então eu tô trazendo a minha experiência aqui, eu não tô trazendo experiências externas, mas eu senti no meu coração talvez compartilhar, porque talvez você chegou nesse vídeo e você aí tá despertando, já tá um tempo desperto, mas ainda não conseguiu perdoar quem tem que perdoar, viver o amor incondicional, né? E segundo teoria, muitos aí despertos vêm com a sua chama gêmea. Para mim, ainda é uma teoria, mesmo com todos os indícios do mundo que eu possivelmente poderia ter vindo com a minha chama gêmea, supostamente, né? Tem muitas, como é que eu vou te dizer, muitas coisas, indícios que levam a isso, né? E acredito que possivelmente isso pode realmente estar acontecendo, mas eu aí, quanto mais eu estudei, quanto mais eu estudo sobre agora, sobre o despertar mesmo, despertar e ascender, faz muita lógica, né? Principalmente aí os trabalhadores da luz, faz muita lógica a gente vir com a nossa contraparte, né? Porque faz com que a gente aprenda, sim, a perdoar, porque quando se conecta, a luz e a sombra vêm à tona, então quando a luz e a sombra vêm à tona, vem a sombra também, então possivelmente às vezes tem que se perdoar muitas coisas, né? Tem que ter compaixão, tem que aprender o amor incondicional. Então, principalmente quando tem casos, que é a grande maioria, né, de mentiras, de traição, de o ser de luz, né, a sua contraparte, ir casar, mudar, te bloquear, enfim, fazer todo aquele auê de fugir de você, e você aí tem que entender o que ele te espelha e integrar isso, te perdoar sobre algumas atitudes que você teve e perdoar a pessoa sobre algumas atitudes que ela teve e soltar, entender, finalizar, reiniciar e, enfim, né? Compreender. Ah, Luiz, eu consigo compreender, eu consigo perdoar, mas eu não consigo, porque a hora que tu começa a fazer as curas, tu sai daquela energia de eu aceitaria o meu gêmeo kármico de qualquer maneira. Não, muito pelo contrário. Você começa a fazer suas curas e começa a entender que o teu princípio aqui é aumentar a tua vibração e viver o melhor de tudo. É viver o melhor do amor, é viver o amor recíproco e verdadeiro. E é muito desafiador se você está passando por uma dinâmica, uma suposta dinâmica, porque, né, como eu disse, eu não tenho certeza se realmente isso existe, e eu estou sendo sincera quando eu digo isso, né? Mas quando você está vivendo uma dinâmica toda turbulenta, né? Que, enfim, a pessoa te bloqueia em tudo, te odeia e vai para outro lugar, casa e seja feliz para sempre, enfim, é muito desafiador tu entender que vai ter algum tipo de mudança sobre isso. E quando você começa a fazer suas curas, você para de esperar que alguma coisa mude. E você só aceitaria algo que fosse melhor para você dentro desse mundo. Só que ao mesmo tempo, mesmo você não sabendo se realmente alguma coisa vai vir até você, se alguma coisa vai mudar, você tem que aprender a integrar tudo isso, aprender a perdoar tudo isso, a soltar, a se perdoar, a ter compaixão, a ter amor, a aprender tudo isso, porque se realmente for para algo acontecer, você está preparada e realmente está preparada para fusionar como teoria, né? E eu acho que é isso uma das coisas mais desafiadoras da Divina Feminina para quem aí supostamente está passando por uma dinâmica de chama gêmea, que eu não sei se existe de fato. Eu acredito muito porque eu cada vez mais
eu me conecto com pessoas muito sérias, tá, pessoas que inclusive o Júnior lá, não sei o nome dele, é Júnior, ele traz muito dos estudos dele sobre o despertar, é aí dentro de tábuas de esmeralda, sobre, enfim, sobre muitos estudos, então ele traz, geralmente ele traz realmente mediante a estudos, e ele fala assim sobre as chamas gêmeas também, e é uma das consciências que eu mais estou aí me conectando agora, porque tudo que ele trouxe fatos, e fatos que eu fui a, a buscar e realmente existe. E quando você começa a despertar e quando você vai começar a estudar, tu dificilmente você encontra fatos, porque cada um traz as suas verdades, né? Aqui é um canal onde eu trago a minha verdade, e a minha verdade é a minha verdade, tá? Então é isso que eu senti no meu coração em compartilhar para você. Se você quer sair de um desperto decadente, ou se você recém está começando a despertar, eleva a tua vibração. E tu só vai elevar a tua vibração quando você entender esses três pilares principais, que é amor, compaixão e perdão. Quando você não trazer isso, não amar o próximo mesmo com as diferenças, não ter compaixão, mas ele está me atacando, Luiz, está me ofendendo, está tudo bem, está tudo certo, não, né? Você aí aprender a viver nessa matrix, não rejeitando a matrix, né? Sim, nós vivemos num sistema de crenças, um sistema de onde nos prende ao material, e realmente isso existe, né? Mas aprender a viver. Então eu estou aprendendo, né? Aprendendo, principalmente quando você desperta e você começa a ancorar os seus chakras, você começa a estabilizar o teu financeiro, que foi o que aconteceu comigo. Então, faz 2 anos que eu tenho um financeiro estável, né? Eu tenho uma vida abençoada. Eu posso dizer hoje, com toda a propriedade do mundo, que eu tenho uma vida abençoada. Hoje eu sou muito abençoada. Mas, e daí tu quer trocar as coisas, você quer viver uma vida mais confortável e acaba que você fica ali na Matrix, né? E hoje eu estou ancorando isso. Até que ponto é gasto excessivo, né? Hoje mesmo eu olhei para minha casa e a semana passada eu comprei a última coisa que eu queria, realmente que eu precisava trocar, que eu precisava, né? E de 2 anos para cá eu mudei toda a minha casa. Eu olhei para minha casa hoje de manhã e eu pensei assim, nossa, tem uma casa tão confortável, eu tenho uma casa tão maravilhosa. Claro que eu não precisava ter investido o valor que eu investi nesses 2 anos, mas eu olho para essa casa e eu me sinto confortável. Eu entro no meu quarto e me sinto confortável. Eu amo estar aqui, até porque eu trabalho aqui, então para mim é muito bom ter um lugar confortável. Então, é isso, não é gasto excessivo, desde que eu faça bem para mim. Agora, fazer alguns gastos, como muito eu já fiz, né? E eu estou aprendendo também a fazer coisas que não faz mal para o meu corpo, né? Então, eu já mudei a minha alimentação, faço exercício físico já faz 2 anos, mas eu ainda tenho algumas coisas que eu sei que eu poderia não fazer, mas eu ainda